Olá, estimado nosso internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Percursos. Hoje contamos com a presença do Dr. Gilberto Correia, ele que é advogado e sobejamente conhecido na praça pública pelas suas intervenções, até porque já foi presidente da Ordem dos Advogados de Moçambique, foi bastonário nesse caso, e para já desejamos boas-vindas ao Dr. Gilberto Correia, ao programa Percursos. Muito obrigado. Boa noite. Quero cumprimentar os telespectadores desta televisão e agradecer à televisão pelo convite. Ótimo, doutor Gilberto Correia. Pouco se fala sobre a infância, sobre a vida do doutor Gilberto Correia, porque muita gente o conhece como aquele acadêmico muito interventivo em defesa dos direitos humanos. Portanto, nós gostaríamos, enquanto começamos com esta nossa conversa nesta quinta-feira, ouvir um pouco da infância do doutor Gilberto Correia. Quem era Gilberto Correia na infância, como é conhecido lá nos meandros familiares, na escola primária, como era Gilberto Correia. Muito obrigado. Talvez dizer que não se fala muito, porque não deve ser algo de muito interesse. Provavelmente a minha intervenção agora suscita mais interesse. Mas, seja como for, é evidente que é difícil falar da nossa infância, portanto, muitos anos num espaço tão curto, mas eu vou resumir. Tá. Eu sou Gilberto Correia, eu nasci na Beira, na cidade da Beira, no dia 21 de agosto de 1972. Estive no bairro da Manga, vivi no bairro da Manga durante algum tempo e logo após a independência mudei-me para o bairro das Palmeiras. Quem conhece a Beira conhecerá estas referências. Frequentei a escola primária das Palmeiras, uma escola primária que albergava três bairros, o bairro das Palmeiras, as crianças do bairro de Inhamudima e as crianças do bairro da Espangara. E essa escola tinha uma característica porque, sendo escola pública, ela também tinha outra característica que não englobava várias classes sociais. O bairro das Palmeiras, para quem conhece, um lado da escola era um bairro de casas melhor ordenadas, melhor construídas, e o bairro de Inhamudima e de Espangara era um bairro de casas mais modestas, aquilo que nós aqui chamamos subúrbio, portanto, com mais problemas de saneamento do meio, de casas muito juntas, etc, etc. E foi aí onde eu fiz a minha escola primária. Naquela altura, estamos a falar de 1978, tínhamos a pré-primária até 1982. Devo dizer que estamos a falar do período em que o período de guerra civil começou e recrudesceu, a guerra da chamada Guerra dos 16 anos, com a Renamo. Vivia-se muitas dificuldades e, só para dizer, a primeira carteira escolar, aquilo que chamamos carteira escolar para sentar e escrever, nós só tivemos na 4ª classe. Desde a pré-primária até a 3ª classe, nós sentávamos no chão, portanto, com as pernas estendidas, assim meio corcundas, para escrever com o caderno entre as pernas. E na 4ª classe já éramos os finalistas da escola, então as poucas carteiras escolares que havia eram para os alunos finalistas que depois iam passar para aquilo que se chamava o ensino pré-secundário. Então eu estive ali da 1ª à 4ª classe, nessas condições. De vez em quando nós apanhávamos piolhos na cabeça, e naquela altura, devido às carências, lembro-me que a minha mãe punha petróleo no cabelo, as pessoas ficavam a cheirar a petróleo, que era para combater e para matar aqueles piolhos. Eram momentos muito desafiantes para o país e nós crescemos naquilo. Nós cantávamos, mas também eram momentos muito patrióticos. Cantávamos o hino nacional todos os dias, a entrada e a saída, 2 vezes por dia.
tínhamos atividades culturais onde cantávamos e dançávamos música moçambicana, mas música tradicional moçambicana, alguma delas com inspiração política, porque eram músicas trazidas do movimento Frelimo, movimento de libertação nacional. Tínhamos aulas, chamava-se Educação Política, portanto havia uma forte conotação patriótica, uma forte carga patriótica, mesmo naquela tenra idade. Algumas vezes, quando o falecido presidente Samora vinha à Beira, todos os alunos, independentemente da idade de todas as escolas, eram levados para ir ouvir aqueles comícios do presidente Samora, portanto, eram comícios bastante longos para uma criança que com 5, 6 anos, etc, etc. E, portanto, foi este ambiente, digamos, revolucionário com que passei esta fase da escola. E depois dali, não sei se queria fazer alguma pergunta ou posso continuar? Não, pode prosseguir, pode depois prosseguir. Dali entrei na escola secundária, que foi uma escola secundária anexa a um instituto de formação de professores, que era a Escola Secundária Anexa 25 de Maio. Depois fui, então, onde fiz a 5ª e 6ª classe, e depois fui para a Escola Samora Machel, que é já uma escola mais conhecida, a Escola Secundária Samora Machel, onde fiz até a 11ª. Durante esse período, fui um jovem que sempre teve boas notas na escola, fruto também de alguma consciência da necessidade da escola para o meu futuro, mas também das exigências dos meus pais, que eram muito exigentes nesta questão da escola. A escola era a nossa prioridade e os pais aí não deixavam que houvesse brincadeira. Pratiquei muito desporto, muitas modalidades, desde natação, futebol, basquete. Basquete foi talvez o desporto que levei mais tempo, onde me notabilizei mais. No Clube Palmeiras da Beira, que era ao lado da minha casa, foi aí onde comecei. Depois fui para o Clube Ferroviário, onde cheguei a ser campeão nacional de juvenis no Clube Ferroviário. E, portanto, tive esse tipo de adolescência e de infância que não difere muito dos jovens que cresceram naquela altura, entre 78 e o fim dos anos 80. Não havia muita distinção de classes sociais. Sabe que as carências que existiam, mas ao mesmo tempo a solidariedade que existia nas pessoas devido a essas carências, não distinguia muito, pelo menos na fase juvenil, uma das outras crianças. Éramos muito analógicos, somos aquelas crianças que brincamos com carrinhos de lata, com bola, nós chamamos bola de massacala aqui na Beira, que é bola de trapos. Joguei muito futebol com aquela bola feita artesanalmente, com fisgas, portanto, não éramos tão digitais agora como as crianças, que os iPads, os Playstations, os iPhones. Não, éramos mesmo de brincadeiras de rua, muitas dessas brincadeiras, algumas travessuras, mas muitas dessas brincadeiras ligadas até a atividades desportivas. Portanto, éramos muito saudáveis, corríamos, andávamos, brincávamos. Aqui no bairro das Palmeiras tínhamos a praia perto, às vezes até para aquela energia infantil íamos ajudar os pescadores a puxarem as redes, quando puxavam as redes para a terra para tirar o seu peixe, andávamos ali pela praia pelo bairro, brincando, mas de facto não houve assim, no meu entender, nenhum destaque diferente daquilo que outras crianças da minha idade viveram naquelas circunstâncias que eram muito específicas e muito diferentes das que vivemos atualmente. Uau, que bom. Doutor Gilberto, falando mesmo na questão da escola, tem professores e colegas que lhe marcaram muito na infância e se sabem por onde andam hoje, tudo e tal? Sim, tenho alguns colegas que marcaram na infância, sim. Muitos, por força do destino, já não sei onde andam, mas, por exemplo, eu tive
falando de professores, eu tive um professor de geografia que na 11ª, que se chamava Fijamo, que este talvez foi um dos professores que mais me marcou no meu percurso escolar até hoje. Quando eu me lembro de um professor, lembro-me daquele professor, porque era um professor que, apesar de ser um professor de geografia, ele tinha uma componente de ciências humanas muito forte, então ele trazia discussões do dia a dia para a sala e tinha um método de ensinar já muito inovador, estou a falar de 1988, 89, que era um método que o professor intervinha, lançava um tema para os alunos debaterem. Métodos que hoje são considerados normais, porque naquela altura o método era muito mais o professor a falar e todos já a escreverem ou a levantarem a mão para tirar dúvidas. Portanto, o professor Fijamo foi um professor que, se eu tiver que pensar quem foi dos professores que mais me marcou, ele será seguramente um entre os três. Mas tive muitos colegas, eu, provavelmente a referência a alguns não são pessoas que têm assim um nome sonante, que os telespectadores da televisão possam conhecer, mas tirei alguns mais para aqui no fim, 11ª, 12ª. Um deles é o que é agora professor doutor João Pereira, não sei se conhece, ele fez ciência política, é um grande comentador de ciência política e também um dos grandes quadros que este país tem nesta área. Também estudei com um que agora é advogado e é professor universitário, que se chama Laurindo Saraiva, que também é doutor em Direito agora e é muito conhecido, tem muita intervenção social na área jurídica. São colegas com quem, juntamente com o professor Fijamo, nesses tempos da 11ª classe, a 11ª classe era a última classe da escola secundária, não havia 12ª como agora, fizemos épicos debates sobre, naquele tempo também da Guerra Fria, muito sobre os blocos, o bloco do leste mais socialista ou comunista, o bloco ocidental mais capitalista. Então nós fazíamos eternos debates intermináveis, eu, João Cândido, Laurindo Saraiva e outros colegas, juntamente com este professor, e este professor criava este debate que, para nós que depois abraçamos a área das ciências sociais, era de facto um campo muito fértil para expandir o nosso conhecimento, a nossa consciência e também expandir essa capacidade de diálogo. Ótimo. E falando mesmo nessa questão da área acadêmica, tudo tal, hoje sabe-se que o Dr. Gilberto Correia é aquele advogado, aquele jurista, tudo e tal, mas antes de abraçar, ainda vamos falar mais sobre essa questão, mas antes de abraçar a sua formação de direito, por ali, enfim, já teve outras formações, já fez outros trabalhos, ou quando saiu do ensino secundário, concorreu logo para o ensino superior e abraçou a academia e saiu de lá para o campo de trabalho. Mas antes de chegar lá, será que teve mais outras experiências de trabalho, informal, talvez, tudo e tal? Bom, não, em termos profissionais, António Gaveta, eu tive uma característica que não é muito usual. Eu, desde os 3, 4 anos, que eu já dizia que queria ser advogado. Naquela fase em que outros meninos ainda não sabem o que querem ser, ou dizem que querem ser polícia, bombeiro, etc., etc., e vão mudando no dia a dia, eu nunca tive variações. Eu, desde os 4 anos que quis ser advogado, e, portanto, todo o meu percurso escolar foi feito com essa ideia em mente, de ser advogado. E, portanto, eu já vinha orientado internamente que eu estava a estudar para ser advogado. E quando terminei a 11ª, aliás, nós fomos obrigados a escolher
na 10ª íamos para letras ou ciências, eu fui para letras para ser advogado. A grande questão era que, como sabe, a Universidade Eduardo Mondlane era a única que ministrava o curso de o ensino superior. Naquela altura, no país, estamos a falar de princípios, fins dos anos 80, princípio dos anos 90, e era uma universidade para todo o país. O curso de Direito era um curso que tinha sido encerrado por razões políticas e foi reaberto em 88, portanto era um curso que tinha aí alguns condicionalismos que não eram só de natureza acadêmica para o ingresso, porque ele era um curso mais controlado que os outros todos, por ter sido reaberto depois de um período de encerramento que o falecido presidente Samora mandou encerrar porque haviam razões políticas lá que determinavam isso. Então, o meu grande receio na altura era que, mesmo tendo vontade de entrar no curso de Direito, mesmo tendo uma nota no exame de admissão que me permitisse, essas razões extra-acadêmicas não permitissem que eu entrasse para o curso que eu queria, porque para ser advogado tinha que ser jurista, tinha que fazer o curso de Direito. Felizmente, nós fizemos o exame de admissão em Maputo, porque toda a gente de todo o país dirigia-se para Maputo para fazer os exames de admissão à única universidade, e eu consegui ser admitido em Direito. Daí para frente, fiz o curso de Direito em 5 anos, de 1990 a 1995, e comecei a trabalhar já dentro da área do Direito. Eventualmente, terei feito outras coisas, já fiz um bocado de pequenos investimentos, já tive alguns outros negócios, mas basicamente toda a minha atividade principal é feita na área do direito, quer a atividade como advogado, quer a atividade de lecionação. Também já escrevi livros, eles basicamente assentam na área do direito. Mas, a permeio, já experimentei várias coisas. Olha, eu já tive uma lavandaria, já fui sócio de uma lavandaria, portanto, tínhamos uma máquina que lavava a roupa das pessoas, dos hotéis, etc, etc. Já tive um pequeno negócio de distribuição e vendas de cigarros, e já fiz um pouco de outras coisas, mas foram coisas acessórias, paralelas. O meu grande foco desde então, desde que me formei, tem sido de facto direito. Aliás, esse era o grande objetivo, direito e advocacia. Ótimo, muito obrigado. Só uma chamada de atenção para os nossos internautas que estão nos acompanhar. Podem, por favor, fazer um like à nossa página do Facebook enquanto está a decorrer este programa, mas para aqueles que estão nos acompanhar lá no nosso canal do YouTube, GMTV Moz, também podem fazer o mesmo. Clique lá, coloque lá o vosso like e partilhem a página para que mais pessoas possam ser alcançadas, a fim de acompanharem essas demais experiências que estamos agora a obter do Dr. Gilberto Correia, que é o nosso convidado do Percursos desta quinta-feira. Voltando ao nosso convidado, olhando para esse gosto todo que tinha, esse todo foco que tinha nos estudos, tudo e tal, mas naquela altura, como nasce esse gosto, né, pela advocacia, pelo direito? Será que tinha alguma referência, alguma fonte de inspiração que pelo menos buscava de orientar para seguir essa área? Ou, bom, talvez por aí queríamos só saber, naquele contexto, como que era possível pensar tão longe assim, e hoje acabou chegando. Eu de facto, como disse, já aos 4 anos eu queria ser advogado. A esta diferença temporal eu não consigo nem sequer explicar como é que isto se formou, porque foi uma idade muito tenra. E eu dizia, há pessoas que ainda se lembram de mim, pequenino, 4 anos. É normal quando vemos uma criança dessa idade perguntar: o que é que tu queres ser quando fores grande? E eu já dizia: eu quero ser advogado. E me lembram isso até hoje. Eu não consigo identificar hoje, a esta distância, qual foi aquele clique que me levou, em tão tenra idade, ainda numa idade onde ninguém leva a sério o que tu dizes. As pessoas começaram a levar a sério porque houve uma consistência. Depois eu não dizia mais nada, porque até dizia: não, ouvi um filme, um boneco animado de advogado,
amanhã vai mudar. Mas depois, sim, houve algumas, não pessoas que me inspiraram em ser advogado, mas algumas pessoas que, obviamente, me inspiraram em ser melhor advogado. Por exemplo, eu tive professores que eram grandes advogados, nos quais, obviamente, no discurso, etc., etc., eu me revia, mas eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que já era advogado, que deverão conhecer, é o Dr. José Manuel Caldeira, da Sala e Caldeira. Ele é tio, é irmão da minha mãe, e, portanto, no tempo que eu estava a estudar, nos primeiros anos, eu ia ao escritório dele, ele já tinha o seu escritório, os seus clientes, já exercia advocacia, e ele autorizava-me a ficar por ali, muitas vezes sem fazer nada, sentado na biblioteca, porque eu gostava de estar naquele ambiente, eu imaginava que um dia eu queria ter um escritório como aquele, e, portanto, o meu tio, nesse aspecto, foi uma referência grande para mim de como ser advogado, de algumas atitudes e comportamentos que eu via dele quando eu andava ali pelo escritório. Nós estudávamos de manhã e, apesar de ser um escritório de advogados, ele autorizava-me com alguma benevolência que eu andasse por ali sem fazer nada, mas como se fizesse parte da casa. E aquilo ia me permitindo me inspirar, mas ao mesmo tempo saber o que é ser advogado, a ver o que eles faziam lá, etc, etc. Então, nesta parte, não propriamente para ir para advogado, mas nesta parte do que é ser um advogado, do que é um escritório de advogado, e até ter uma referência ética, de facto, o meu tio, irmão da minha mãe, também foi uma influência importante para o advogado que eu sou hoje. Ótimo, doutor Gilberto Correia. Está a ser uma conversa muito interessante perceber esses contornos da sua vida acadêmica, profissional, e já tinha mesmo tocado na componente de formação que fez, curso de Direito, por ali, enfim. Talvez nos conte também o seu percurso dentro da academia e quando termina o seu curso, qual foi a sua primeira experiência de trabalho? Foi logo depois da formação? Entrar para a especialização na área da advocacia ou teve, quer dizer, talvez nos conte um pouco essa experiência depois da academia, como foi a academia e como entra para o mercado de trabalho logo após a academia. Ok, portanto, eu fiz o curso em 95, naquela altura, pelas razões que eu já disse, o país era muito carente de juristas, não havia juristas em Moçambique, havia muito poucos, o curso esteve fechado, reabriu em 88, portanto nós teremos sido do grupo, os primeiros a serem formados no grupo depois da reabertura da faculdade. Então lá em Maputo havia muitas empresas e bancos que vinham aliciar os estudantes finalistas para irem para essas empresas, porque precisavam de juristas. E também o próprio Estado vinha lá dizer quem são os alunos que estão a acabar. Olha, vocês não querem vir para o juiz, a instituição X precisa disso. Eu recebi, até porque pela minha posição, já no quarto, quinto ano, eu era dos alunos do meu grupo que tinha as melhores notas e eles procuravam principalmente esses alunos. Eu recebi várias propostas para começar a trabalhar, ser aluno, estudante finalista. E havia regimes de bolsas para isso que eram oferecidos. Mas o meu intuito sempre foi regressar para a Beira. Eu fui para Maputo para estudar, mas o meu objetivo era apenas terminar os estudos e voltar para a Beira. Então, não obstante aquelas oportunidades na capital do país, eu declinei-as todas porque eu tinha que voltar para a cidade da Beira, que era onde eu queria me instalar e exercer a minha profissão. Então, em 22 de dezembro de 95, que foi o dia que eu terminei a defesa do trabalho de fim de curso, nesse mesmo dia eu viajei para a Beira. E cheguei à Beira, portanto, fiquei em casa dos meus pais, mas já sentia naquela altura que eu devia começar a minha vida autónoma, etc, etc. Então, coloquei-me no mercado e a dizer que estava à procura de emprego, porque eu tinha a noção
de que seria, com a inexperiência que eu tinha, seria muito complicado, não só a inexperiência, como também não tinha o capital necessário, seria muito complicado eu começar logo por abrir um escritório de advogados. E ainda que conseguisse esse dinheiro emprestado, doado pelos pais, provavelmente também não teria experiência, não teria maturidade suficiente para gerir um escritório e para obter a confiança do mercado. Então, eu decidi que eu ia começar por trabalhar por conta de outra. E aí apareceu o governador de Sofala, que na altura se chamava Felisberto Paulino Tomás, que conversou comigo sobre que eu estava recém-formado em Direito e disse que o governo provincial precisava de um jurista. Então, imediatamente me contratou. Eu terminei em dezembro de 95, em janeiro de 96 houve esta conversa, a 1 de fevereiro de 96 eu estava a trabalhar como assessor jurídico do governador da província de Sofala. Na verdade, meu primeiro emprego acabava sendo, era o único jurista no governo de Sofala, e, portanto, acabava sendo não só assessor jurídico do governador, do seu gabinete, mas de todo o governo provincial, das direções provinciais, das próprias administrações distritais que não tinham juristas. Então, foi uma experiência muito rápida, porque rapidamente tive que responder à demanda de um local que tem carência de técnicos numa determinada área e aparece um único. Na verdade, naquela altura, acabei sendo, em 96, princípio, o primeiro assessor jurídico de governador a nível do país que foi licenciado. Então, eu fiz, a única coisa que eu pedi ao governador naquela altura foi, olha, eu não venho ficar aqui para sempre, portanto, eu não quero ser funcionário público, eu quero contratos a prazo, renováveis, porque o meu objetivo é a advocacia, algum dia eu vou sair e vou deixar o governo para ir exercer a advocacia. Eu estou aqui para ganhar experiência, para ganhar alguma condição econômica e depois tenho um sonho lá à frente. Segundo, eu gostaria que me deixasse nos tempos livres que eu pudesse exercer, desde que não entrasse em conflito de interesses com o governo, com o Estado, não é? Neste caso. Então, talvez porque não havia mais opções em termos de juristas na praça, ele autorizou-me a fazer isso. Então, eu fui trabalhando como assessor jurídico do governador, ao mesmo tempo que, de vez em quando, eu pegava num caso para começar a praticar aquilo que era a profissão que eu escolhi, que eu queria fazer. Isso depois foi evoluindo e eu acabei por, então, em 2004, já com outro governador, que era o engenheiro Felício Zacarias, acabei, então, cessando a minha colaboração com o gabinete do governador, foi quando me dediquei à advocacia a tempo inteiro. Mas, nesta altura, passados uns anos, eu já era conhecido como advogado na Beira, embora exercesse uma advocacia a part-time. E, portanto, foi assim a porta de entrada. Eu não entrei pela advocacia direta, a minha porta de entrada foi pelo exercício das funções de assessor jurídico no gabinete do governador, onde também ganhei alguma maturidade, alguma experiência, alguma capacidade de lidar com problemas mais complexos, com ambientes mais formais, etc. E isso me ajudou em alguma bagagem, não só jurídica, como extrajurídica, alguma bagagem comportamental, alguma percepção da realidade do nosso país, do ambiente com onde eu ia trabalhar no futuro, porque nós, obviamente, tínhamos relações com o mercado, etc., e depois acabei, então, fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, que era depois me dedicar a tempo inteiro à advocacia. Uau! Uma longa, uma longa trajetória à volta da sua carreira. É assim, na verdade, né? Tudo começa do pequeno, né? Começou lá como assessor e hoje o Dr. Gilberto Correia é muito conhecido
na qualidade de ser um jurista e também advogado, muito interventivo em defesa dos direitos humanos. Bom, mas só por uma questão de curiosidade, doutor Gilberto, eu fazia menção aqui ao doutor Caldeira. De fato, o doutor Caldeira é um outro advogado que eu pelo menos, se fosse para alguém me perguntar quem foi o primeiro advogado que eu já ouvi muito falar dele na praça, nas televisões e tal, foi o Dr. Caldeira. Mas, por uma questão de curiosidade, tendo em conta que o Dr. Gilberto hoje é um advogado também de renome, o Dr. Caldeira é também um advogado de renome, alguma vez já tiveram frente a frente em pleno tribunal, por exemplo, assim, quer dizer, procurar resolver alguma situação em tribunal, juntos já se encontraram numa dessas incursões, né, de trabalho? Não, e essa pergunta, de facto, suscita essa curiosidade. Eu não sei se... eu já tive vários casos em que o escritório dele representava outra parte, mas o advogado, o escritório do Dr. Caldeira é um dos maiores de Moçambique, portanto tem muitos advogados, né? Os advogados que representaram nesses processos não foi ele particularmente, mas nós tivemos um aspecto, um frente a frente, que foi quando foi as eleições para a Ordem dos Advogados de Moçambique em 2008, porque nós fomos concorrentes a bastonário. Dr. Caldeira concorria a bastonário e eu também concorria a bastonário pela outra lista. Portanto, nós nos encontramos na Ordem dos Advogados. E, portanto, isto foi um aspecto inédito neste sentido, de que tio e sobrinho, dois advogados, concorreram para dirigir a Ordem dos Advogados de Moçambique. Mas quando eu formei a ideia de concorrer, porque eu era um advogado mais jovem, de uma geração diferente, tínhamos ideias próprias para a ordem. Dr. Caldeira era o advogado, era o vice-presidente do Conselho Nacional do Dr. Cauio, uma geração de advogados diferentes. Então, quando a primeira coisa que eu fiz, eu viajei para Maputo, fui ao escritório dele, que me lembro agora, era atrás de onde é a atual Faculdade de Direito, na Kenneth Kaunda, ali atrás, pedi para falar com ele e eu disse que eu tinha tomado essa decisão de concorrer e que a primeira pessoa que eu gostaria de comunicar que ia fazer isso era ele e dar-lhe a conhecer. Conversamos um pouco, ele disse que achava bem, no fundo o que se pretendia era o melhor para a ordem, e só depois disso eu aceitei concorrer e fui submeter. Tivemos, talvez, não tenho a certeza, mas das melhores campanhas eleitorais que houve na ordem, em termos cívicos, não houve ataques pessoais, cada um defendeu as suas ideias, talvez esta relação familiar facilitou isso. Lembro-me que as eleições já estavam muito divulgadas, eleições na Ordem dos Advogados, em todos, faltavam 2 ou 3 dias, eleições na Ordem dos Advogados naquela altura e até hoje suscitam muito interesse da comunicação social e mesmo dos não juristas, quando toda a gente falava disso, e nós, para mostrarmos que as eleições não eram guerra, não eram inimigos, nós, 2 dias antes das eleições, fomos almoçar juntos num restaurante que existia na 24 de julho, que se chamava Cristal, perto da escola comercial. E estivemos ali a almoçar e a conversar coisas que não tinham nada a ver com o processo eleitoral, e noto que aquele restaurante ficava muito cheio à hora do almoço e as pessoas ficavam muito espantadas, porque viam na televisão cada um a defender o seu projeto e a dizer que era o melhor, que a advocacia ficava melhor servida, e lembro-me que até houve uma senhora que ganhou coragem, chegou perto e disse: mas vocês os dois não são aqueles que estão a concorrer um contra o outro? E nós dissemos: não, isto não é um contra o outro, isto é pela ordem, etc, etc. E, portanto, tivemos essa capacidade e não tenho dúvidas, eu conheço bem meu tio, aliás, é uma das pessoas que me inspirou, como eu disse, e, portanto, eu não tinha dúvidas que seriam assim, mas admito
conhecendo a ordem, que nunca mais houve eleições onde o nível de crispação era quase inexistente, o nível de cada um não atacar o outro, mas defender o seu programa, o seu coisa, foi tão alto, tão elevado, não foram eleições, foi um processo exemplar. Então, nunca nos encontramos em tribunal, mas no debate de ideias, com um projeto diferente pela ordem, nós nos encontramos em 2008 nas eleições para bastonário da Ordem dos Advogados. E além do Dr. Caldeira, que também inspirou-lhe bastante em termos do trabalho, do campo profissional, terá havido mais outros intervenientes que também contribuíram para que o Dr. Gilberto Correia fosse o que é hoje? Sim, há muitos. Aliás, meu caro Antônio Gaveta, ninguém consegue atingir nenhum patamar sozinho, não é? Ninguém consegue. Tudo que a gente possa fazer, ou tudo que eu tenha feito até aqui, que ainda é pouco, mas deve-se a muita gente, desde os meus pais a uma enormidade de pessoas. Eu não gostaria de mencionar, porque posso ser injusto, dado o número de pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, e posso ser injusto nomeando uma ou não. No caso do Dr. Caldeira, eu decidi abrir uma exceção por causa da questão que colocou, se houve alguém que também me inspirou para ser o advogado que sou hoje, então abri uma exceção. Mas eu não gostaria de indicar nomes, porque seguramente vou deixar muita gente de fora e vou me esquecer de outras pessoas e estarei a ser injusto. Mas o pouco que eu consegui até hoje devo a muita gente, mas muita gente mesmo. Ótimo, doutor Gilberto, de fato é uma longa trajetória e geralmente quando as pessoas lutam para alcançar os seus sonhos, desafios não faltam. Para o seu caso, como foi em termos de desafios? Na sua carreira toda, olhando para toda a sua carreira, terá tido também momentos desafiantes na sua vida? Sim, eu tive vários. Aliás, a gente só cresce com desafios. Quem não tem desafios não tem oportunidade de crescer, porque os desafios têm essa qualidade de nos colocar perante duas situações igualmente benéficas. Ou a gente enfrenta o desafio e perde, mas não consegue superá-lo, a primeira, mas não desiste e aprende a lição e fica melhor apetrechado, ou quando a gente supera, também aprende e também ganha maior autoconfiança e autoestima. Portanto, é inevitável na carreira de qualquer pessoa esse desafio. Eu talvez iria nomear os dois, porque senão ficaríamos todo dia aqui a falar. O primeiro, um dos grandes desafios que eu encontrei foi quando eu regressei para a Beira, neste contexto, e eu decidi exercer aqui, como eu lhe disse, eu sempre quis voltar para a Beira e exercer. E eu encontrei um grande desafio que corresponde àquele ditado que diz: santos da casa não fazem milagres. Não sei se já experimentou ser de um sítio, crescer, toda a gente te ver pequeno, seja médico, seja advogado, seja o quê, sair e estudar, depois voltar a trabalhar ali. Numa primeira fase, as pessoas olham-te com muita desconfiança. Este é aquele menino que eu vi ali a jogar a bola, não sei o quê, aquele menino malandro que aquele dia chamamos de atenção porque não gostava de estudar. Este é o menino que o tio X disse que gosta de brincar, jogar a bola até a hora X, não sei o quê. Este é o menino que eu pus no colo quando o pai vinha me visitar. E, portanto, as pessoas te veem, não obstante estares formado, como alguém que ainda é uma criança. É daqui nós vimos a crescer. E o que acontecia às vezes, até que quando eu dizia que não, eu sou advogado, dê-me lá este caso, que eu sinto-me capaz de lhe ajudar, dizia, não, tu ainda és muito verde profissionalmente, nós vamos
mais tarde, ainda precisamos de ver essa tua qualidade no terreno. E muitas vezes as alternativas eram advogados que vinham de Maputo ou outros advogados que estavam na Beira, mas não cresceram na Beira, cresceram em Niassa, no Chimoio, foram estudar a Maputo e vieram, que eram da mesma idade que eu, tinham a mesma idade profissional, mas como não os viram a crescer, não conhecem a sua família, não cruzavam com eles, menino pequeno, de calções, dava uma ideia de que, bom, este já é de facto um advogado, já estudou, é o doutor X. A mim, eu tenho um diminutivo que a maior parte das pessoas que me viu crescer usa aqui na Beira, que é Betinho. Eu sou Betinho para toda a gente aqui na Beira. Quando alguém me diz olá, Betinho, eu já sei que esta pessoa me viu a crescer. Então, eu voltei advogado, mas era o Betinho. E os outros, da minha idade, da minha geração, mas que não cresceram na Beira e que estavam aqui, eram o senhor doutor fulano de tal, ou o senhor advogado fulano de tal. Então, esta minha entrada no mercado foi olhada com muita desconfiança e eu tinha dificuldade em ter casos, pelo menos casos relevantes, porque como eu cresci aqui, sempre vivi aqui, as pessoas conheciam, então eu senti necessidade de criar uma estratégia para ser aceite na minha própria casa, por ser santo da casa. Então, eu comecei a aceitar casos fora da Beira. Eu comecei a ir para Chimoio, comecei a ir para Climane, para Tete, porque lá eu era o doutor Gilberto Correia. Ninguém me viu a crescer lá, não era santo da casa. Então, as pessoas viam-me como os meus colegas aqui da Beira, que não cresceram aqui, eram vistos na Beira. Então, lá eu comecei a desenvolver, a receber casos desafiantes, etc, etc. E quando comecei a ter alguma reputação fora da Beira, foi então, finalmente, que o mercado da Beira me começou a aceitar melhor. Ah, não, afinal de contas, eu já ouvi dizer que tu tiveste um caso em Chimoio e correu bem. Tenho um primo em Tete que disse que gostou muito da tua intervenção nesse caso. Então, paradoxalmente, eu que sempre quis ser advogado na Beira, tive este desafio de mostrar que santos da casa fazem milagres quando cheguei a Beira. O outro desafio foi mesmo na Ordem dos Advogados de Moçambique. Eu entrei em 2008, como eu fui eleito bastonário em 2008, eu era muito mais jovem do que sou agora, eu tinha 36 anos. E rapidamente percebi, quando comecei a frequentar, digamos, as grandes associações internacionais de advogados, onde estavam lá os presidentes das ordens de advogados, rapidamente percebi que eu era o bastonário, o presidente da Ordem dos Advogados mais novo do mundo. Do mundo, não estou a falar de África nem de Moçambique, do mundo. Era um mundo de pessoas de cabelos brancos. Os bastonários normalmente eram pessoas já em fim de carreira, pessoas com uma carreira de muito destaque e já quase em pré-reforma era quando concorriam para bastonários da ordem. Não havia bastonários com 30 e tal anos, pelo menos numa classe tão conservadora como a classe dos advogados, uma classe tão tradicional, tão formal como a classe dos advogados. E, obviamente, também pela tenra idade, a Ordem dos Advogados de Moçambique vivia momentos desafiantes aqui, e o próprio programa eleitoral que nós trazíamos e tínhamos que implementar era um programa de jovens, portanto, que nos impunha que nós fizéssemos reformas, e essas reformas tinham que ser feitas num curto espaço de tempo possível, que era um mandato, e, portanto, criaram também algumas resistências, porque sabe que há sempre resistências a mudanças que há que mudar, mas a minha idade, aos 36 anos, ser o presidente da Ordem dos Advogados de Moçambique, eu tive muitos desafios e fui obrigado a desenvolver algumas características minhas inatas, mas de forma muito rápida num ambiente de muita crispação. E, portanto, este foi o grande desafio, mas
eu costumo dizer que nesses 5 anos como presidente da Ordem dos Advogados de Moçambique, entre os meus 36 e 41 anos, eu fiz um curso, digo isto a brincar, mas tem uma conotação algo séria. Eu fiz um curso que eu chamo como nadar entre os tubarões e permanecer vivo. É um pouco isto que eu para ilustrar o stress e a dificuldade que eu tive de, naquela idade, conseguir manter o barco e levar o barco a bom porto. E eu tive que aprender muito depressa, tive que assimilar coisas muito depressa, e, portanto, foi uma experiência talvez mais desafiante, mas das mais ricas, porque, olhando esta distância, eu nem sei como é que foi possível terminar, mas também com algum orgulho, porque sinto que, no final, as coisas correram bem, e hoje a classe dos advogados, quando olha para esse mandato, olha com muito carinho, olha como um mandato de facto reformador, mas com muito carinho, e reconhecem, há um reconhecimento público da utilidade desse mandato de 2008, 2013. Então, esse terá sido também um dos meus maiores desafios. Uau, que bom. E em termos de conquistas, já havia feito menção há bocado sobre a sua eleição a presidente da Ordem dos Advogados de Moçambique, foi bastonário nesse caso. Além desta conquista, tem mais outras conquistas que gostaria de partilhar com os nossos internautas? É assim, o meu quadro mental como pessoa Sim, sim. É no sentido de que eu estou sempre a colocar-me desafios a mim próprio. Eu, como pessoa, eu consigo reagir melhor, consigo evoluir melhor em ambientes desafiantes. Portanto, para mim, nesta idade que eu tenho, os maiores desafios são os que ainda estão por vir, porque os que estão para trás já passaram. Mal ou bem, hoje superei, hoje aprendi. Mas no futuro estão os maiores desafios. O meu quadro mental é assim: eu não consigo olhar, embora o programa seja percurso e de facto nos remeta para olhar para trás, para o nosso percurso, mas o meu percurso não está acabado, está longe de estar acabado. Então, eu funciono muito para frente. Eu acho que os grandes feitos que de algum dia eu me poderei orgulhar ainda são feitos que estão para vir. Eu estou neste percurso, fiz algumas coisas, não vou dizer que não fiz algumas coisas que me posso orgulhar, mas de facto, para que eu diga, uau, eu atingi o zênite, o auge, o pináculo, a minha grande realização foi esta. Não. Na minha estrutura mental, as grandes realizações da minha vida ainda estão para vir. E são em relação a essas que eu luto, me preparo todos os dias. Exato, doutor Gilberto. Na verdade, quando perguntamos sobre as conquistas, bom, sabemos que enquanto ser humano pode ainda ter muitas outras conquistas que está na busca, mas tem aquelas conquistas que vale a pena também serem partilhadas, né? Tipo, bom, até aqui, apesar de que o percurso seja longo, mas nessa perspectiva. Sim, por exemplo, o nascimento das minhas 2 filhas, eu tenho 2 filhas, o nascimento das minhas 2 filhas é uma grande conquista, porque ser pai é sempre um dos momentos mais marcantes da vida de qualquer pessoa, e nós passamos já a ver a vida de uma forma diferente. O nascimento dos nossos filhos nos transforma como pessoas, não tanto como profissional, mas como pessoas. Eu lembro-me que meu falecido pai dizia, quando eu me queixava da dureza dele, ele dizia assim: filho és, pai serás. Quando tu fores pai, vais compreender melhor o teu pai. E, de facto, eu compreendo melhor agora, depois de ser pai, porque ser pai nos muda como pessoas, como seres humanos. Portanto, essa, sem dúvida, para mim, foi uma das grandes conquistas. Mas eu gostaria de dizer que eu encaro tudo que eu fiz como passos para algo melhor, que eu ambiciono
ainda ter, portanto, trazer para a televisão e dizer, olha, a minha grande conquista foi, por exemplo, ter feito um doutoramento em Direito. Bom, isto é um passo para mim, não é propriamente um ponto de chegada, é um caminho, é um meio para coisas que eu quero fazer. Portanto, eu tenho muita dificuldade em marcar já agora, nesta fase da minha profissão, vou fazer 49 anos, acredito que posso trabalhar até os 65, 70 como advogado, porque não exige muito, não é uma profissão que exige muito fisicamente, é o intelecto que funciona. Eu acredito que as grandes conquistas estão para vir. Eu ainda não fiz muito daquilo que eu quero fazer e não estou nada satisfeito com o que fiz até agora. Considero que são passos para muito mais que eu gostaria de fazer e espero poder fazer. Uau, que bom! De uma ou de outra forma, o Dr. Gilberto Correia, pelo menos, deixou em linhas gerais uma das principais, ou algumas das principais conquistas, isso que é bom, e continue firme, porque acreditamos também que ainda pode fazer mais por este país. E já agora, doutor Gilberto, e deixando um pouco de lado questões de percurso profissional, por além, enfim, gostaríamos também de saber, no campo de gastronomia, se tem um prato preferido seu. Não, eu tenho um paladar que se adapta muito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que viaja, alguns amigos meus, algumas pessoas que viajamos para a África do Sul, por exemplo, que tem uma culinária completamente diferente, com molhos mais adocicados. Eu adapto muito facilmente a isto e adapto-me a sabores, a paladares. Eu não tenho um prato preferido. Eu gosto de provar, claro, tem, mas o leque de coisas que eu gosto de comer é muito ampla. Não sou daquelas pessoas que têm, não, eu gosto do prato X, posso comer todo dia. Não. Eu tenho um paladar muito diversificado e eu posso ir para a China e ficar lá um mês. Eu hei de encontrar coisas na culinária chinesa que eu vou gostar de comer. E isso tem um pouco a ver com também a minha mentalidade. Eu faço esforço para ter uma mente muito aberta, sempre adaptável a novas coisas. Então, em termos culinários, eu não tenho assim um ou dois pratos que eu possa dizer que eu gosto disto mais do que qualquer outra comida. Uau, que bom, que bom. Já estamos mesmo estamos a passos largos para o fim do nosso programa. E, Dr. Gilberto Correia, quais são os sonhos que ainda tenciona alcançar, outras realizações que gostaria de alcançar a breve ou a longo trecho? Ok, eu vou precisar de justificar a resposta que eu vou dar, ok? Vou precisar de justificar da seguinte forma. Nós estamos numa sociedade das redes sociais, por isso disse-me no princípio, esta televisão é vocacionada para as redes sociais, é onde está lá o jovem. Uma sociedade voyeurista, que uma das principais características da sociedade é que as pessoas publicam tudo o que fazem. Tu entras no Facebook hoje, veja alguém a dizer que a fotografar o camarão que comeu, comendo o camarão, entrando no meu carro, na praia, não sei o quê, vai viajar, fotografa-se no avião, não sei o quê. Portanto, uma sociedade em que as pessoas publicam tudo o que fazem. Eu, em relação a este tipo de comportamento, não estou a criticá-lo, sou mais conservador. Eu acho que os nossos objetivos têm que permanecer dentro do círculo restrito até que eles sejam efetivamente publicados ou concretizados. Porque se tu publicas determinados sonhos teus assim na televisão, ou és ingênuo, ou acreditas que a sociedade é feita de pessoas de boa fé, que não há inveja, que não há cobiça, que não há... Então, publicar os teus sonhos na televisão é meio caminho andado para te sabotarem. Né? E eu ainda sou do tempo em que o segredo é a alma do negócio.
Então, eu vou pedir ao meu caro Gaveta para ter paciência, que no momento certo perceberá, eu entrevistei aquele indivíduo que realizou o sonho X, afinal de contas, uma das coisas que ele não comunicou, eu acho que meio caminho para não comunicar para realizar um sonho, com a magnitude dos sonhos que eu tenho, é precisamente não comunicar, não dar a conhecer desta forma pública, para não atrair também alguma inveja, alguma sabotagem. Nós que estamos no mercado, obviamente, também temos amigos, pessoas que gostam de nós, mas também, como é óbvio, e numa profissão como advogado, também tem as pessoas que não se importariam de te sabotar os sonhos. Então, este é um negócio que eu quero manter em segredo até eu conseguir concretizar, como já concretizei outros exatamente seguindo a mesma forma. Portanto, peço que não se zangue por eu adotar esta filosofia que o segredo é a alma do negócio, mas isto tem funcionado comigo e eu quero manter assim. E quero acreditar que os nossos internautas que estão nos acompanhar já tomaram essa dica. É uma dica muito importante, principalmente para hoje. Nos dias que correm, de fato, é muito notório esse tipo de comportamento, né? Qualquer coisa ali, tal, um prato ali, um peixe aí ao lado, tal, epa, veja meu almoço aqui. Bom, ficou aí a grande dica. Para mim funciona também, e não sei para os nossos internautas, mas queremos acreditar que eles estejam a acompanhar e a gostar. Bom, agora, doutor Gilberto, nós vamos passar a revista alguns momentos seus, não é? E vamos pedir à equipe de realização, que é para tentarmos ver o que foi do doutor Gilberto Correia há algum tempo e tal, e vermos o que estará a acontecer em cada uma dessas fotografias. Exato. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Professor Marcelo Rebelo de Sousa foi meu professor de Direito Constitucional no doutoramento, aí por volta de 2014, 2015, e depois foi eleito presidente da República em Portugal, mais para cá. Nesta foto, esta foto é tirada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu estava lá em trabalhos de pesquisa e investigação. O professor Marcelo Rebelo de Sousa já tinha sido eleito presidente da República em Portugal, mas ainda não tinha tomado posse. O presidente em funções era o presidente Cavaco Silva. O professor Marcelo Rebelo de Sousa vinha se despedir dos seus colegas da Faculdade de Direito, porque ele sempre foi e é professor universitário. Então, houve um jantar de despedida com os seus colegas, professores, etc. E eu fui convidado a fazer parte desse jantar, então não resisti em pedir ao recém-eleito presidente de Portugal para tirar uma foto como recordação. Eu já tinha fotos com ele como professor, mas não tinha nenhuma como presidente da República. Uau, que bom. A seguir? Aqui estou eu com a minha esposa e a minha filha, a minha segunda filha, ainda bebê. Nós estamos num aeroporto em Zanzibar, vindo de umas férias. Estamos ali à espera do avião, então decidimos tirar essa foto. Eu estou surpreendido porque eu não fiz chegar essas fotos à produção. Imagino que deve ser de uma outra fonte, mas é exatamente isso. Também é uma foto pública, não há qualquer problema. Poxa, muito obrigado. Aqui é a minha filha mais velha. Nós estamos numa viagem na Índia. Aqui é uma loja numa cidade que se chama Hyderabad, no sul da Índia. E, portanto, é a minha filha mais velha, que hoje tem já 21 anos. E pronto, estamos numa viagem familiar de confraternização e tiramos essa foto. Aqui está no pódio. Sim, esta foto é de um congresso mundial da advocacia de língua portuguesa, organizado pela União Africana, União de Advogados de Língua Portuguesa. Esta foto é no Rio de Janeiro, por aí, por volta de 2013, 2014, eu já não estava como bastonário. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique era o doutor Tomás Timbana, e eu fui convidado pela União Africana, União de Advogados de Língua Portuguesa,
para fazer a apresentação, de fazer uma palestra aos advogados de língua portuguesa que participaram. Uau, que bom. A seguir? Esta foto, esta foto é do Facebook. Aqui estou aqui com um grande amigo meu, o Antônio Grispos, que é advogado também, mas acima de tudo um grande amigo, e eu estava aqui no Maputo, por acaso num restaurante de amigos beirenses. Os beirenses têm esta característica de, entre aspas, serem um pouco bairristas. Esse restaurante chama-se Wing, que abriu recentemente, de uma família Wing que tinha restaurante aqui na Beira e decidiu levar a sua culinária para Maputo. Estou com Antônio Grispos, um grande empresário formado em Direito, foi também PCA da Bolsa de Mercadorias de Moçambique, mas com quem temos uma longa amizade. Tá. A seguir, estou aqui com meu pai, que já faleceu. Ele chamava-se Gilberto da Costa Correia, de quem herdei os nomes, o nome, o primeiro, o nome e o apelido, e também muitas das características que eu tenho hoje como pessoa, herdei do meu pai. As pessoas de família dizem que eu, à medida que vou envelhecendo, entre aspas, porque ainda me sinto jovem, sou cada vez mais parecido ao meu falecido pai em termos de características. Portanto, é ele com quem eu estou. Não me lembro do momento aqui, mas provavelmente será alguma altura relacionada com o lançamento de um dos meus livros. Doutor Gilberto, consta-nos que é do Benfica. É verdade, é verdade. E como pode imaginar, é preciso muito esforço e muito fair play para esta fotografia. Aqui estou com um amigo, um grande desportista e foi futebolista, o Rogério, jogou no Desportivo de Maputo, no Teste do Pum. Ele é um sportinguista inveterado. Durante 19 anos eu gozava-o, e agora que este ano que o Sporting ganhou, ele desafiou-me a tirar uma foto com a bandeira do Sporting. E por muito que me custe, que eu também sou um benfiquista de corpo e alma, eu achei que, em nome do fair play, e que de facto o Sporting tinha sido a melhor equipa, eu ia tirar a foto com o Rogério. E o Rogério pegou na foto e pôs no grupo dos sportinguistas da Beira, que o aplaudiram muito, porque a maior parte deles, ninguém imaginava, eles conhecem o meu benfiquismo ferrenho, que eu alguma vez fosse tirar uma foto a agarrar na bandeira do Sporting. Mas desporto é isso, é amizade, é convivência sã, é reconhecer quando o outro é melhor. Eu achei que devia fazer isso, não obstante me ter custado como benfiquista e ter recebido alguns benfiquistas dizer: mas como é que foi possível tu tirares a foto com a bandeira do nosso inimigo, etc. Não, eu fiz num ato consciente e acho que foi um momento bonito. Claro que gostaria de estar a festejar a vitória do Benfica e agarrar a bandeira do Benfica, mas o Sporting foi melhor e mereceu. Uau, que bom, que bom. Tá aí. Aqui, eu participei numa campanha de arborização da cidade da Beira. Participo num movimento que se chama Beira Verde. A cidade da Beira, por causa só no ciclone Idai, perdeu mais de 100 mil árvores. E isso a temperatura da cidade da Beira aumentou, o calor aumentou, e muito provavelmente algumas fontes científicas dizem que estes ciclones que têm abatido em 2 anos, 3 ciclones sobre a cidade da Beira, resultam também do aumento abrupto da temperatura da cidade da Beira. Então, nós estamos num movimento cívico que se chama Beira Verde, que nós vamos distribuir árvores para as pessoas adotarem, tratarem e plantarem. Esta foi uma campanha recente num dos bairros suburbanos da cidade da Beira, a caminho do Six Miles, onde nós distribuímos nesse dia, eu com os meus colegas de escritório, cerca de 300 e tal árvores. E nessa coisa de distribuir árvores, porque a população quer muito, empiricamente as pessoas têm uma consciência ambiental muito grande e sabem qual é
a importância das árvores, e todos perderam árvores e sabem que as suas casas estão mais quentes, os seus solos estão mais áridos. Esta senhora, depois de receber isso, nós tirávamos fotografias às senhoras, às pessoas que recebiam as árvores, e nós dizíamos, olha, nós temos a sua foto, você adotou esta árvore, daqui a 3 anos queremos visitar e queremos ver esta árvore bem tratada, para sensibilizá-las, para que cuidem da árvore para crescer. E essa senhora disse, não, mas eu gostaria de tirar, não gostaria de tirar uma foto sozinha, como gostaria de tirar uma foto consigo. Então eu acedi e tirei a foto com esta senhora, que ela adotou 2 árvores e prometeu cuidar muito bem das árvores para que crescessem no seu quintal. Uau, que bom. Ah, ok. Isto aqui é com os meus sobrinhos e as minhas 2 filhas. A bebê no colo é a minha filha mais nova. A que está ao lado de mim, do lado esquerdo, é a tal que saiu na outra foto na Índia. E os outros são meus sobrinhos, filhos dos meus irmãos. Nós estamos numas férias em Vilanculos, então resolvemos marcar este momento tirando esta foto. Isto já passam alguns anos, alguns deles já estão, todos eles já estão mais crescidos e eu mais velho, mas é um momento de família com a nova geração da família Correia. Uau! Que bom! Assim nós terminamos esta sessão de fotografias. Era mesmo para voltarmos um pouco para o passado do Dr. Gilberto Correia, e foi bom que nos trouxe à memória alguns desses momentos. Dr. Gilberto Correia, algumas palavras finais, considerações finais para, para o nosso vasto público que é composto maioritariamente por internautas. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, como disse no princípio, e também desejar que esta entrevista tenha corrido de acordo com os objetivos preconizados por vocês e que tenha valido a pena esta conversa. Foi uma surpresa agradável. Não estava à espera dessas fotos no fim, dos vários momentos da minha vida, e trouxeram também alguma nostalgia. Desejar tudo de bom à vossa televisão e que consigam crescer, porque considero, não é por causa da entrevista, talvez a entrevista é relevante, mas os propósitos de educar a sociedade, de trazer exemplos que possam ajudar a guiar e a dar referências aos jovens, eu acho sempre isso muito positivo. Portanto, do fundo do coração agradeço, e devo dizer que eu não conhecia esta televisão, disse-lhe quando me contactou para a coisa, mas podem crer que agora passarei a estar muito mais atento, também que não seja, não porque me entrevistaram, mas porque me identifico com os vossos propósitos que me foram comunicados, razão pela qual eu aceitei esta conversa. Uau, muito obrigado. Nós também nos sentimos honrados por termos contado com sua presença neste percurso, e queremos agradecer imensamente aos nossos internautas que estiveram conosco desde o primeiro minuto até esta parte. Assim, Dr. Gilberto Correia, desejamos muitos sucessos e que mais conquistas, mais realizações possam vir assim, e que continue firme. Para nós, como a Grande Mídia TV, despedimos-nos com votos de muitos sucessos para si. Muito obrigado. Obrigado, e muitos sucessos para a televisão também. Muito obrigado, doutor Gilberto. Fique bem. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.